Olha ele. Boa Olá, noite, Léo. hoje é o boa noite, boa noite. Já vi que tem muita gente querida aí entrando aí, passando aqui no Instagram. Boa noite para todo mundo. Pois é, as pessoas estão loucas para lhe ouvir, né? Quem não quer lhe ouvir, né? E hoje à noite tem um detalhe, né, Jeová? A gente estava conversando no bastidor, eu vou abrir o livro da vida, né? Isso. Então é uma live, é uma conversa que vem, tá misturada com a minha história, com quem eu sou. E aí vou revelar esse segredo, né? Todo mundo está querendo saber quais são esses segredos que eu tenho guardado até hoje Pois é, e eu que eu vou. adorei o tema, Léo. Eu adorei o tema, né? Tá parecendo aquele livro O Segredo, né? Então Exato. agora será o seu segredo. E com você, como a gente não pode perder tempo, já vamos começar esse bate-papo. Tá bom? Eu Muito sempre bem. começo com as histórias. A gente já fez uma live anteriormente, você fez uma edição da sua história. Então eu queria que você trouxesse alguns elementos que não foram pontuados à época da live e que você falasse um pouquinho, Léo, além dessa história, como é que você foi construindo e fundamentando esse modelo de apresentações de alto impacto. Eu já sei de algumas coisas, mas você decide se você vai trazer spoiler ou não, tá? Muito bom. Ele não falou a frase que eu queria que ele falasse, e o meu sonho é falar um dia, quando ele diz assim: histórias inspiram e histórias ensinam, né? Ele não falou a frase. Esperei vários dias para ouvir essa frase, você não falou, mas vamos lá. Eu mesmo Então falei, tá? você A vai ouvir frase. agora, Leonardo. Leonardo, por favor, conte um pouco dessa história, porque histórias inspiram e ensinam. Exato. Agora sim, agora a gente começou de verdade a live com o Gel Show, tá? Então, tem muito a ver com a minha história. Em que sentido? A minha história de comunicador. Todo mundo já sabe, já falamos lá do ambivertido, do introvertido na outra live. Quando eu entrei na faculdade para fazer fono, né, no primeiro período, você tem aquele seminário, você vê aquela disciplina maravilhosa de anatomia, onde você vê ossos que jamais você verá na sua vida novamente, mas que são importantes para a nossa formação. E eu lembro que o meu primeiro seminário da vida foi sobre quadril. Imagina a relação que tem com o que eu faço hoje da minha vida, né? Apresentar um seminário sobre quadril. E a professora tinha uma filosofia de vida que era assim: todo mundo tinha que estudar e no dia ela sorteava quem ia apresentar aquele seminário na hora. Então eu me preparei e aquele foi o meu primeiro seminário e foi impactante como a minha turma na graduação me deu um feedback positivo. Então, naquele momento, acendeu aquela luzinha assim, eu, um baita introvertido, acendeu aquela luz assim: olha, você é capaz de fazer esse tipo de coisa. E aí eu segui na faculdade o quanto eu me preparava para fazer os seminários. E o quanto eu fui formatando a minha comunicação. E, obviamente, o feedback das pessoas e ter humildade para construir um caminho como apresentador é fundamental. Eu lembro que um determinado dia eu estava apresentando o seminário, no meio do seminário, na graduação ainda, os meus colegas começaram a bater palma. E eu não entendia nada, não tinha nada a ver, estava descontextualizado aquelas palmas. E aí no final eles disseram assim: não, a gente bateu palma quando você falou o centésimo né. Eu falei: opa, tem alguma coisa errada. O que é que eu fiz? Comprei um gravadorzinho. Eu morava na casa da minha avó, tinha um banheiro enorme que era do meu falecido avô, um banheiro enorme com acústica maravilhosa. Eu ligava o gravadorzinho e ensaiava. Então eu fui reduzindo, né? 100, 99 até chegar a zero NES numa apresentação. Então a primeira coisa na minha história foi essa humildade para escutar o feedback que as pessoas me davam. Positivo, que diziam assim: olha, é muito boa a sua apresentação, mas eu sempre procurei aprender muito com isso. No final da minha graduação, os trabalhos que eu fiz no final da graduação, eu comecei a ganhar prêmios. Foram os primeiros prêmios da minha vida. Eu lembro que foi exatamente aí na Terra, aí onde você está, em Maceió, em um Enefon, que eu apresentei dois trabalhos que foram os trabalhos de conclusão de estágio de curso. Eu ganhei primeiro lugar como aluno. E aquilo me estimulou e eu comecei a entender que eu tinha jeito para coisa e que tinha um modelo de comunicação. E logo que eu me formei, eu tive um paciente um cliente, na verdade, que era radialista da CBN. Hoje ele é o jornalista mais premiado no Brasil e
trabalhando com ele, a gente trabalhou vários anos, depois ele foi para a TV, a gente continuou trabalhando. E um dia ele me disse assim, Léo, sabe por que que eu ganho o prêmio? Porque convencer as pessoas tem uma fórmula. Não é porque o meu trabalho, não é só porque o meu trabalho é diferenciado dos outros, mas porque o que a gente faz, ele tem uma fórmula. Se você aprende qual é a fórmula de fazer uma apresentação, aí não tem mais para ninguém. Você se torna impecável naquilo que você faz e você só tem que aprimorar cada vez mais essa fórmula. Isso me chamou a atenção de tal modo, Gel, que até hoje eu uso isso para a vida. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Eu fui ganhando prêmios ao longo da vida, então quem me conhece sabe os prêmios que eu já ganhei, e nos últimos 10 anos a gente conseguiu, como grupo de pesquisa, com os meus alunos e no grupo com os outros colaboradores, a Analice, o Leandro, os meus colegas de trabalho aqui, emplacar quase tudo que a gente fazia. E aí eu comecei a fazer o caminho inverso, já, o que foi tentar entender teoricamente o que é que existia de pesquisa para eu entender qual era essa fórmula e o que é que eu fazia para que eu conseguisse atingir isso. E aí eu comecei a identificar quais eram os ingredientes, e aí tem um ponto que foi decisivo. Em 2015, a gente começou a trabalhar o programa de pós-graduação. Nós temos um programa de pós-graduação em fonoaudiologia aqui, o FPB, o FRN, e eu entendia que uma das principais competências para o fonoaudiólogo era a comunicação científica. No sentido amplo, não é só saber fazer uma boa pesquisa, mas é saber vender a pesquisa para conseguir financiamento, para convencer os gestores, para conseguir... O ano passado eu fui para a The Voice Foundation totalmente pago pelos prêmios que eu recebi. No final do ano passado, eu recebi $3.000 para ir para a The Voice Foundation. Eu estaria embarcando para Nova York amanhã, tá? A minha passagem, meu voo para Nova York seria amanhã, porque depois eu estaria na The Voice Foundation. Infelizmente, ou felizmente, estou aqui com vocês na noite de hoje, mas para dizer que, para ganhar um financiamento, para ganhar prêmio, eu preciso entender qual é a fórmula. E aí a disciplina me ajudou a fazer disso um grande laboratório. Então, quem foi meu aluno nessa disciplina de comunicação científica começou a entender que eu fui desenvolvendo um modelo com base na literatura para que o aluno fizesse toda uma trajetória que vai desde entender o que é a comunicação a pequenos detalhes que fazem com que a gente tenha menos gasto cognitivo quando escuta o outro. Sabe que quando a gente está escutando o outro, eu tenho um gasto para processar isso aí, igual computador. Então, quanto mais fluida, quanto menos a minha comunicação tiver elementos que fazem o interlocutor, o ouvinte, ter gasto no processamento, mais ele vai se apaixonar pelo que a gente fala, mais ele vai entender o que a gente fala e mais ele vai lembrar da informação que a gente dá. E isso causa um impacto tremendo. Então, contando um pouco dessa história. Então, eu fui formatando para falar um pouco na noite de hoje sobre esses segredos que eu tenho falado. E o que aconteceu, para finalizar esse primeiro momento da história, é que isso começou a causar tanto impacto que as pessoas começaram a me chamar em outros lugares para falar sobre isso. E foi muito interessante que um dos primeiros convites foi do Centro de Medicina, o CCM da minha universidade. Os médicos falaram assim, a gente precisa dar um up na nossa pesquisa, a gente precisa produzir mais e comunicar melhor o que a gente faz. Você pode falar para todos os médicos, estudantes de medicina. E aí foi um segundo momento onde eu tive que formatar para falar para quem não era fonoaudiólogo. E aí a engenharia me chamou, a informática, outras universidades me chamaram para falar sobre isso. Isso virou um grande laboratório para formatar esses segredos que eu tenho falado. Acho que estou fazendo muito mistério sobre eles, né, Gel? Mas eu adoro quando tem esse clima, esse suspense, né? Porque as pessoas elas ficam plugadas na gente. Mas, Léo, vamos começar já a desvendar um pouquinho esses segredos, tá? Você acha que uma apresentação científica, uma apresentação de um modo geral, ela tem apenas a função, apenas o objetivo de informar ou tem algo por trás, além da informação? Sim, tem muito mais do que isso. A primeira coisa que a gente não pode perder de vista é que quando a gente não apresenta um dado. Esse é o maior erro do mundo. É você fazer uma apresentação, número 1, para cumprir tabela. Então, quer me matar? O meu aluno diz assim, professor, tenho mesmo que apresentar. A minha vontade é dizer, meu filho, tem não, volte para casa, vai fazer outra coisa da vida. Você não tem que apresentar.
Mas nós sabemos que na universidade, em vários momentos, para concluir um curso, eu tenho que apresentar um TCC. Para defender o mestrado, eu tenho que apresentar. Então, as pessoas ficam pensando que elas defendem um dado. E o que a gente defende, o que a gente vende é uma ideia. E eu faço um exercício, Gel, com os alunos que é o seguinte: eles vêm, né, com a pesquisa super bem elaborada, desenhada, e eu pergunto para ele assim, qual ideia que você quer defender? Aí ele me responde, não, o meu objetivo, eu falei, não, não é o seu objetivo. Qual é a ideia? Não, a minha ideia é fazer um estudo que eu falei, não, isso é a sua metodologia. Eu quero saber qual é a ideia que você quer convencer as pessoas sobre ela. Ele para, eu tinha que ter uma ideia, professor. Eu falei, olha, tudo parte da ideia. Então, por isso que eu tenho que entender que a comunicação é a comunicação de uma ideia. E quando a gente comunica uma ideia, a gente comunica para 3 funções. Ou eu comunico para informar, então eu vou dar uma aula em que eu vou ensinar as pessoas a abrir o Praat e a gravar uma voz. Aí é só informação, eu tenho que dizer, olha, o passo a passo. Aí você faz isso, depois você faz aquilo, você faz isso, tal, tal. E isso precisa estar claro para o meu ouvinte. Ó, eu estou abrindo uma apresentação onde no final você vai ser capaz de fazer uma análise acústica e espectrográfica de uma voz. E aí eu vou dando passo a passo. Mas eu posso querer fazer uma apresentação científica para persuadir. Eu quero convencer a pessoa de algo. Então, eu estou desenvolvendo um modelo, estou desenvolvendo uma terapia, ou eu faço um modelo terapêutico e eu vou fazer uma apresentação e a minha ideia final é mostrar para aquelas pessoas que o modelo que eu desenvolvi no meu doutorado, no meu TCC, ou o modelo que eu desenvolvi na minha clínica, com a minha experiência clínica, é o melhor. Essa é a ideia. Tudo o que eu vou fazer para chegar a esse objetivo é secundário, porque o principal é a ideia. E eu posso fazer uma apresentação científica para inspirar. Essa é a que eu mais gosto. E isso tem me reconfigurado como docente. E essa é uma experiência um pouco mais recente na minha vida. Então, se tiver aí aluno mais antigo, vai dizer, nossa, como ele mudou, nossa, ele era tão diferente. Eu já tive aluno que falou das minhas primeiras turmas, lá em 2006, que falou assim, olha, teve um dia que eu tive vontade, assim, tinha uma escadaria na faculdade que eu dava aula, que eu tive vontade de lhe empurrar, sabe, meio Nazaré Tedesco? Então, mais ou menos Nazaré Tedesco. Então, porque o nível de exigência era grande. Porque o que é que existia na minha cabeça? Na minha cabeça, eu tinha que passar conteúdo. Nos últimos 2 anos, no final de 2017 para cá, quando eu me preparei para o meu concurso de titular de carreira, e eu fui obrigado e impelido, e foi uma das maiores experiências da minha vida, de estudar a formação das pessoas, a formação do fonoaudiólogo. E eu vi que tem uma colega que está aqui que me ajudou muito a refletir sobre isso, que é a professora Michele Andrade. Ela é professora aqui do meu departamento da saúde coletiva. Adoro a Michele, foi uma pessoa que me fez repensar muito o meu fazer enquanto docente. E o que eu entendi, Gel? E para fechar esses pontos da apresentação, eu vou lá para a minha turma de graduação e eu posso dar uma aula querendo ensinar para eles sobre acústica. Me perdoe, mas isso aí a gente aprende em qualquer livro. Eu abro o livro da Mari, eu abro qualquer livro e eu aprendo aquilo ali. É fácil. Agora, inspirar essa pessoa a abrir o livro e aprender é outra coisa. Então, hoje os alunos ficam chocados, como eu sou na disciplina, eu dou uma disciplina aqui chamada Voz 2, que é a disciplina que vê reabilitação vocal. E aí, no final, eu chego e faço uma avaliação onde eu pergunto assim, como é que você resolveria esse caso? O que é que você aprendeu com a disciplina? Me faça uma autoavaliação do que é que você mudou com a disciplina. E eles ficam chocados. Por quê? O conteúdo não vai entrar na cabeça do aluno. Primeiro vem a inspiração, depois vem todas as outras coisas. Então, eu decidi, e isso eu tomei para a minha vida, eu tenho que fazer apresentações que inspirem, porque isso faz com que as pessoas se mobilizem para outras coisas. É maravilhoso quando eu saio de uma apresentação científica e as pessoas dizem assim, nossa, vi que eu preciso fazer isso. Nossa, fiquei tão empolgado para estudar tal coisa. E os feedbacks são importantes. Eu lembro que há 2 anos eu fiz uma apresentação no RAC, lá no SEV, e a Thaís Vaiano, nossa colega maravilhosa, né, que fez uma live com você também essa semana, falou assim, ai, Léo, adoro, acho o máximo você falando. Acho tão lindo que você fala, eu não entendo nada, mas aquilo é tão maravilhoso. Eu falei, opa, eu tenho que ajustar alguma coisa.
ela tem que sair minimamente entendendo a informação. Então, inspirar não significa que eu não vou dar informação. E não significa que uma apresentação que informa não inspira, uma que inspira não informa, e que não faz a persuasão também da pessoa, não convence a pessoa. O que é o processo de você passar num concurso público? Eu brinco muito com isso, um concurso público de docente. Quando você chega numa prova de arguição, nada mais é do que você convencer a banca que você é a melhor pessoa para aquele cargo. Nada mais é do que isso. Então, para quem é banca e para quem participa como banca e para quem é avaliado como banca, é esse processo, é estruturar a sua comunicação para isso. E aí existe a confiança que é interna e a confiança que você projeta. Por exemplo, se você pegasse na minha mão agora, eu estou gelado. Mas eu sei quem eu sou e eu projeto a confiança. Então, se sentir ansioso não significa desmerecimento. Eu sempre quero estar ansioso, sempre. Eu sempre quero ficar tenso para uma apresentação. Mas o que você projeta é que é importante. E essa projeção é que deve informar, persuadir e inspirar. Perfeito. Se você está com a mão gelada, imagina como é que eu tô, tá? Ainda bem que ninguém vê minhas pernas. Minhas pernas, elas dançam aqui conversando com você. Léo, agora eu acho que a gente já pode começar a revelar alguns ingredientes, né, de uma apresentação de impacto. Então, tem 3 ingredientes que você fala brilhantemente sobre, tá? Então, e talvez agora seja a hora, né, que a gente mais abre a coisa para a emoção, para a felicidade, para o prazer. Tá? Então, por favor, conte para a gente quais são os 3 ingredientes básicos para uma apresentação de impacto. Muito bom. Então, dentro desses 3 ingredientes, todas as coisas vão trabalhar dentro deles. Então, essas 3 informações têm que estar na nossa cabeça o tempo inteiro quando nós fazemos uma apresentação. Primeiro ingrediente, que é essencial, é conteúdo. Por que conteúdo é importante? Isso mudou de uma forma tão significativa na humanidade. Se nós pensarmos que, por exemplo, no telejornalismo, há pouco mais de uma década, se achava, o rostinho é bonito, é simétrico, tem um corpo bom, a voz é legal, joga no vídeo que vai ser uma jornalista. Pense na época de hoje, quando você tira dessa pessoa o TP e ela tem que comentar sobre o assunto. Se ela não tiver conteúdo, gente, a comunicação, a forma, ela não vai ser melhor, porque ela não vai ser autêntica. Então, o primeiro ingrediente que todos os apresentadores de sucesso têm é conteúdo. Eu tenho que ter um respaldo e uma base muito grande daquilo que a gente faz. E veja como é interessante. Vocês estão pensando, eu estou aqui conversando com Jeová. Vocês não têm noção de quantas horas eu me preparei para estar nessa live de hoje. Mas vocês não têm noção mesmo. Desde o primeiro dia que ele me falou, quero fazer uma live sobre isso, eu comecei a juntar o material que eu tinha. Eu comecei a fazer... vou revelar coisas aqui, tá? Já que é para revelar segredo... Por favor. Olha aqui. Então, ó. Vocês pensam que eu não tenho script? Vocês pensam que porque a gente tem... Eu também tenho. Então, é todo riscado, é todo pintado. Não é que você se torna bom, então você não depende mais do script. O conteúdo, gente, ele é eterno. Sabe quantos livros eu tive que revisitar da semana passada para cá, para fazer uma live de 50 minutos e 60 minutos sobre isso? Minimamente 3, fora todas as minhas anotações. Então, conteúdo, gente, background, como a gente diz no Nordeste, substância, né, Jeová? Substância. Tem que ter substância. Tutano, né? Tem que ter tutano. Então, tem que ter conteúdo. Eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que tentar aprender tudo sobre aquele conteúdo para que eu antecipe coisas que podem acontecer. Número 2. É uma das coisas que eu mais gosto. Paixão, Jeová. Eu preciso falar com paixão. Então, se eu estou falando hoje sobre comunicação científica com você, comunicação científica vai ser a melhor coisa do mundo, está no topo, é a coisa mais importante da minha vida.
Amanhã eu posso estar falando com você sobre teorias de quantificação de recorrência, física pura, matemática computacional. Vai ser a melhor coisa do mundo naquele horário. Então, eu tenho que falar para as pessoas com paixão. Eu fico apreensivo quando eu vejo um aluno que vai apresentar um TCC e ele está tão imbuído do medo que ele tem um medo interno e ele tem um medo que ele projeta para o outro. Mas, além disso, ele está fazendo aquilo simplesmente porque o professor dele quis que ele fizesse aquilo. Eu tenho vários alunos aqui presentes, de mestrado, ou que já foram de TCC, ou que estão fazendo doutorado comigo. Primeira coisa que eu falo assim, olha, isso, eu proponho alguma coisa, eu posso propor alguma coisa para ele, mas eu falo assim, isso te dá gosto? Isso te dá sabor? Você vai ter prazer em fazer isso aí? E ele fala, vou. Eu falei, não vale. Então a gente vai alinhando até o momento que ele diz assim, nossa, estou apaixonado por isso. Então quando ele está apaixonado, eu sei que ele vai fazer uma apresentação brilhante. Porque a paixão envolve fazer daquilo a coisa mais importante da sua vida no momento. E eu sou tão da paixão que, assim, hoje eu estou falando sobre comunicação científica. Amanhã pode ser que eu esteja bem interessado em entender, por exemplo, iluminação em lives. Eu passei uns 15 dias estudando iluminação. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, será que eu estou perdendo tempo? Mas porque eu entro no tema com paixão, então eu quero entender sobre ele e eu faço com gosto. Eu não faço nada que alguém me obrigou a fazer. Gente, eu transformo. Quando eu fui fazer o meu concurso para professor titular, Gel, os temas eram assim, a formação do fonoaudiólogo no Brasil e no mundo, políticas públicas de saúde e a atuação do fonoaudiólogo. No primeiro momento eu falei, nossa, vai ser dureza. No segundo seguinte eu falei, é o assunto da minha vida. Eu quero isso para a minha vida, e eu mergulhei. E quem me viu defender a minha aula para professor titular em 2018, que o tema sorteado foi o conceito de educação permanente em saúde e a formação do fonoaudiólogo do Brasil. Quem conhece o que eu faço da vida, ou fazia da minha vida, diz, nossa, não tem nada a ver. E aí a Ana Alice Almeida, né, minha colega, estava lá assistindo a minha defesa, e ela falou assim, nossa, quem te ouvia jurava, você nasceu na saúde coletiva. Isso se chama paixão. Eu jogo conteúdo. Gente, eu estudei pra caramba. Joguei paixão nisso aí. Era a coisa mais maravilhosa. E aí vem o terceiro ingrediente. Então eu falei de conteúdo, eu falei de paixão, e vem o terceiro, que para mim esse terceiro é o topo. Foco no ouvinte. Eu tenho que falar o que as pessoas querem escutar de mim. Eu preciso falar contextualizado para o meu interlocutor. Isso em todos os sentidos. Então vamos pensar assim, o que a gente faz? Então vamos falar aqui em português, vou usar um termo bem do sertão aqui da Paraíba, em português bem dizido, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Eu vou para uma banca, seja uma banca de tese, uma banca de concurso, o que a gente faz? A gente estuda a banca. O que essa pessoa escreve? Do que ela gosta? Entra no Facebook dela. O que ela gosta de fazer? Quais são as fotos? Onde é que ela anda? O que ela faz? Porque, gente, a comunicação que é persuasiva e a comunicação que convence, ela não é autocentrada. Não é o que eu quero falar, é o que o outro quer escutar. Esse é o conceito de empatia e esse é o conceito atual. Obviamente, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus posicionamentos e eu vou colocar os meus posicionamentos, mas a comunicação pode ser alinhada a isso aí. Então, quando eu falo foco no interlocutor, vou dar 2 exemplos do congresso do ano passado. O congresso do ano passado me ensinou que eu não preciso de muitos trabalhos no congresso para ganhar prêmio. Mandamos só 2. Nosso laboratório mandou 2 trabalhos, Gel. A professora Analice estava de licença maternidade, não foi, que é quem mais divide trabalho comigo. A professora, aqui nós procriamos bastante, tá? Então, a professora Analice estava de licença maternidade, a professora Priscila estava de licença maternidade, a professora Fabiana estava de licença maternidade, eu também estava de bebê, só faltou o Leandro. Leandro Pernambuco precisa adotar alguém, tá? Só falta o Leandro do núcleo arrumar alguma criança aí para entrar na vida dele, tá, Leandro? Ele tá na sala, viu, Leandro? Por favor, eu quero ser tio. Eu sei, eu vi ele subindo aqui, por isso que eu falei isso, tá?
Então só falta o Leandro arrumar. Vanessa, vez que eu vi que já está por aí, que deve estar chegando aí na UFPB. Vanessa, ó, chegou no núcleo de voz, procria. E no mínimo são 2, tá? Ninguém tem menos de 2. Aí é um Então, negócio de gêmeos, né? Não sei o que é que tem aí nessa água da é. Paraíba. Aí vê só o que aconteceu. Mandamos 2 trabalhos. E assim, as pessoas falavam assim, nossa, os trabalhos que ganham prêmio são trabalhos de tese, são trabalhos de pós-doutorado. Gente, nós ganhamos trabalho de iniciação científica, trabalho de TCC, porque é a comunicação que faz a diferença, escrita e oral. E mandamos 2 trabalhos. Um trabalho era a segunda etapa de validação do nosso protocolo de análise espectrográfica, um trabalho de iniciação científica que foi TCC de um aluno, e o outro trabalho que era das medidas cepstrais para o português brasileiro para avaliar os distúrbios, o desvio de qualidade vocal. Os alunos não foram, eu fui fazer a apresentação. Quando chegaram os apresentadores, ou quando eu recebi quem eram os apresentadores, eu já mentalizei. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é da clínica. Ela é doutora, mas ela é da clínica. Ela trabalha com isso, com aquilo. O meu formato, então, eu recebi 2 apresentadoras para medidas cepstrais, que são mais da clínica. O que foi o foco da minha apresentação? Foi fazer uma história que mostrava o quanto aquelas medidas que nós desenvolvemos, elas vão ser a última Coca-Cola do mundo para avaliar desvio de qualidade vocal. Foco na clínica. Então, o método naquela apresentação era um detalhe para chegar na defesa da minha ideia, que é essa é a melhor medida para ser usada na clínica. Aí vamos para o outro. O outro foi validação do protocolo de análise espectrográfica da voz. Chegaram 2 professoras, pesquisadoras de programa de pós-graduação. Qual foi o meu foco de comunicação? O quanto o nosso método é robusto e possibilita todo o respaldo para aqueles resultados. E como a análise espectrográfica é soberana na acústica, porque eu posso fazer ela em qualquer situação. Veja, e esse é o terceiro ingrediente. Eu foco no meu interlocutor. Quem é o meu interlocutor? O que ele precisa e o que ele está preparado para ouvir. A apresentação não tem que ser autocentrada. Ou seja, eu vou apresentar sobre... O meu pós-doutorado foi uma teoria que é usada para prever terremoto e eu usei essa teoria para avaliar acusticamente uma voz. Na hora que eu vou apresentar isso aí, eu tenho que fazer de uma forma tão simples, eu boto imagem, eu boto um videozinho que eu já produzi para isso, para a pessoa entender, e eu faço a analogia do terremoto com a voz. Então, veja, é o foco na comunicação. E eu tenho trabalhado o foco no interlocutor. Eu tenho trabalhado muito com os meus alunos esses 3 ingredientes. Número 1, tem que ter conteúdo, você tem que saber do que é que você está falando. Você tem que entender todas as bordas daquilo que você está falando. Número 2, você tem que falar como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Não pode ser boring. Não pode ser entediante. Eu tenho que falar. Aquilo é o mais importante. É a sua tese. É o seu trabalho. É o trabalho, isso custou a sua vida, como a Claudinha Pacheco diz, né? Aquilo que é de mais sagrado. É o conhecimento que a gente tem. E terceiro, fale para o seu interlocutor. E isso sempre, sempre, sempre. E no grupo é muito interessante. Eu tenho engenheiros, eletricistas no meu grupo, e tenho fonoaudiólogos e tenho estudantes de letras. E aí, um apresenta para o outro. Aí, quando termina a apresentação, eu falo assim, fonoaudiólogo, vocês entenderam a apresentação dele? E aí eles ficam meio calados, assim. Quando é o contrário, engenheiro, vocês entenderam a apresentação? De tanto que a gente está acostumado a fazer as apresentações para os nossos silos, para os nossos grupos fechados. Então, abrir isso aí. E quem me ajudou muito a focar no interlocutor? O fato de eu não ter público restrito. Uma hora eu estou falando para um professor de ensino médio sobre como cuidar da voz. Muitos anos eu falei para jornalistas. Então, esse fato de falar com diferentes interlocutores ajuda você a focar no interlocutor. Então, 3 ingredientes, que aí a gente já vai liberando o segredo. Conteúdo, foco no interlocutor e paixão naquilo que a gente fala. Perfeito. Então, a gente já falou dos 3 conteúdos, a gente falou que a gente vende uma ideia, né? Mas na hora que eu vou projetar a minha apresentação, tá? Então, além da ideia, além desses 3 elementos, tem mais algum outro aspecto que a gente precisa levar em consideração? Como, por exemplo, os PowerPoints da vida,
né? Qual a relação, Adoro. né? Como é que eu percebo isso? Por favor. Maravilha. Então, nos últimos anos, teve um livro que fez teve um impacto muito grande sobre mim. Ele não tem uma versão em português, mas o nome do livro é assim: O Cientista como um Designer. Então, o livro todo ele fala assim, olha, quem é o cientista do ponto de vista da comunicação? É alguém que desenha as coisas para convencer outros. Nossa, esse livro mexeu tanto comigo que eu começo a minha aula assim, nessa frase. Então, o que eu tenho que pensar no PowerPoint? E esse grupo, que é da Penn University, nos Estados Unidos, eles têm uma linha de pesquisa e são engenheiros eletricistas. São os engenheiros que defendem projetos importantes para o Senado americano. Então, o cara que faz essa pesquisa, ele tem várias fotos com Barack Obama, ele tem várias fotos com o Bill Clinton e com vários presidentes americanos. Por quê? Ele desenvolveu um método para treinar engenheiros sobre como apresentar, e ele faz uma revisão, Joe, tão interessante de como várias catástrofes na humanidade, como, por exemplo, o Challenger, que é aquele foguete, a gente que é velhinho, a gente vai lembrar, né? Aquele foguete que decolou 5 minutos depois explodiu. 5 minutos antes dele ser lançado, de apresentarem um botão, os cientistas apresentaram os dados de que aquilo iria acontecer, e eles não conseguiram convencer. Por quê? Eles não fizeram uma apresentação adequada. E aí vamos fazer o link com o PowerPoint. O que esse grupo fez? Eles estudaram, e tem várias pesquisas sobre isso, sobre o impacto cognitivo do PowerPoint. Qual é a estrutura cognitiva do PowerPoint? Você abre o seu PowerPoint, o que é que ele abre? Um título e um monte de tópico. O gasto cognitivo para um aluno nosso que vê um PowerPoint que tem um título e que tem tópicos que, na verdade, são bloco de notas nossos. Veja, vamos falar do mundo real agora. Abri meu PowerPoint, aí tinha lá teorias de produção da voz. Aí eu tenho pontos. Fonte, filtro, meu elástica, tal coisa. O que o aluno faz? Ele tenta adivinhar o que tem em cada ponto. Ele já perdeu o foco de atenção no que eu estou falando, ele já dividiu a atenção para adivinhar. Quantas vezes a gente não quis adivinhar o que ele quer dizer com aquele ponto, o que ele vai falar? Gente, nós perdemos foco de atenção na informação. Então, o estilo cognitivo do PowerPoint, ele não privilegia o modo como o nosso cérebro tem atenção à informação. Nós gastamos muito mais em termos de processamento. E eles criaram uma teoria de apresentação, que é uma teoria de evidência baseada na afirmação, que é nada mais, nada menos, gente, do que o Steve Jobs usava para apresentar os produtos da Apple. O que ele tinha no slide? Uma frase afirmativa que tinha valor em si mesmo. Então, eu não dizia assim, melhor aparelho. Eu dizia, esse é o melhor aparelho que você já conheceu. Ninguém tinha dúvida na frase. E olha como é interessante, as minhas apresentações de maior impacto, as que mais repercutiram, as que as pessoas mais falaram, foi quando eu comecei a fazer esse processo de, no meu slide, eu não coloco o tópico, eu coloco a frase. E não precisa ser uma frase longa, não. Qual é a ideia daquele slide? A ideia daquele slide é dizer assim, não faça do seu slide um bloco de notas. E eu tenho um slide exatamente isso. Eu tenho uma imagem com um monte de post-it e a informação. Não faça do seu slide um bloco de notas. Alguém tem dúvida do conteúdo que estava ali? Não. A mensagem está muito clara. Eu memorizo, eu recupero e eu consigo transformar essa informação na vida do dia a dia. E ele tem todo um modelo, que é um modelo que a gente tem desenvolvido aqui na montagem dos nossos banners. Então, ele tem que ser fluido. E para ser fluido, eu tenho que ter afirmação. Eu tenho que esquecer essa coisa de que o PowerPoint é minha nota. Claro. O que eu tenho que pensar? Uma coisa são as apresentações de impacto. É disso que a gente está falando aqui hoje. Outra coisa é um professor que dá 10 disciplinas ao mesmo tempo, que ele tem que preparar um monte de aula e que ele tem que ter um mínimo de roteiro. Vamos dividir as coisas para não dizer assim, que surreal. Como é que eu vou transformar tudo isso? Então, são coisas diferentes. Eu estou falando das apresentações em que você quer converter. Você quer gerar impacto e que você faz geralmente num congresso, numa defesa. É sobre essas que nós estamos falando hoje. Então, tem todo esse modelo de reconfiguração de como você coloca isso nas frases. E
o mínimo para isso é você sempre pensar na ideia, tipo, qual é a ideia que eu quero defender no final? O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma conferência no Congresso Mundial de Fonoaudiologia, que aconteceu lá na Argentina. Então, estava eu dividindo a mesa com quem? Com a Rita Patel, com a Eugênia Darre, que eu já vi aqui no início que ela estava aqui na sala, com a Gláucia Madásio. Então, éramos nós 4. Então, eu estava com a coordenadora do SIG3 da ASHA, que foi quem determinou como é que a ASHA faz a avaliação, e eu tinha que fazer uma apresentação de 8 minutos, onde eu dizia qual é o impacto clínico da análise acústica. Então, 8 minutos. E eu lembro que na mesma semana, já fazendo o gancho, uma aluna, logo depois que eu chegasse da Argentina, uma aluna ia defender a dissertação. E ela falou assim, não consigo resumir a minha dissertação em 20 minutos. Eu já estava na Argentina, eu mandei um áudio para ela assim, filha, eu estou tendo que resumir a história da minha vida aqui em 8 minutos. Por que você não consegue falar da sua dissertação em 20? Então, eu tinha que resumir tudo isso. O que foi a minha história? Eu tinha que contar a história em 8 minutos. A minha história foi, nós temos 15 modelos de análise acústica, 15 grandes blocos de análise acústica. Temos 2 meta-análises que mostram que as medidas cepstrais despontaram como as melhores. E tem uma recomendação da ASHA que só serve hoje para avaliação medidas cepstrais. O que foi o meu método? Eu peguei todas as medidas que existiam na literatura, mais de 36 medidas, rodei com os nossos pacientes, expliquei rapidamente essa metodologia e comparei as medidas cepstrais com tudo que existia na literatura. Qual foi a minha conclusão? Lembra, eu defendo uma ideia. A minha ideia final foi, clinicamente, a única coisa que tem impacto hoje é medida cepstral. E provar a ideia que, em comparação a tudo que existe até hoje, medida cepstral é o melhor. Então, isso é organização com foco na ideia. Então, eu projeto a minha apresentação, Gel, focado na minha ideia. O que é que eu quero convencer no final? Que medida cepstral é o melhor. Eu vou construir tudo. Preciso dar detalhe de método? Não. Eu preciso dar informação. Isso é generosidade na comunicação. Eu dou o que é suficiente. O extra, as pessoas que têm que me perguntar. Então, a gente foca na ideia e derruba estilo PowerPoint para apresentação de impacto. Basta ver os grandes comunicadores. Então, leia sobre Steve Jobs, como é que ele fazia a apresentação. É exatamente dessa forma. Tem uma apresentação belíssima, que não usa PowerPoint nenhum, que é de um pesquisador, que eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas ele é o grande cara que fala de como da questão de saúde global. E a apresentação dele, ele levou uma máquina de lavar roupa para a apresentação. E ele colocou um monte de livro dentro da máquina de lavar roupa. E a apresentação dele, o tema era convencer as pessoas de como a tecnologia pode mudar a condição social das pessoas. E ele começa dizendo assim, sabe por que eu estou aqui? Por causa dessa máquina de lavar. Foi por causa dela que eu consegui ser um grande pesquisador. Por quê? Foi na hora que a minha mãe deixou de lavar roupa com a mão e botou dentro da máquina de lavar que ela pôde fazer outras atividades para ganhar outras rendas e ela começou a ler livros. E esses livros me inspiraram. Ou seja, eu devo à máquina de lavar roupas quem eu sou na vida. Veja o caminho que ele fez para defender a ideia. O foco é a ideia. O que eu vou fazer para defender essa ideia é mínimo. E aí tem alguns outros segredos que aí depois a gente vai conversando, né? Perfeito. Léo, tem uma pergunta que eu acho que cabe nesse tópico, que é da Oriente Ítalo. Leonardo, numa defesa de tese, não se coloca os tópicos da apresentação, mesmo com uma frase de impacto? Vamos lá. Tópicos da dissertação da tese é uma coisa. A agenda da apresentação é fundamental. O que é que o cérebro humano adora, gente? O que é que nós adoramos? Previsibilidade. Nós queremos saber o que é que vai acontecer. Então, quando eu entro numa apresentação que eu não sei, no meio da apresentação eu digo para a pessoa assim, eu não sei onde é que ela vai parar. Esse é o pior dos mundos. Então, eu tenho sim que pôr a minha agenda, eu tenho que pôr, olha, eu vou falar sobre isso, eu tenho uma introdução, eu tenho um método, eu tenho isso. No meu método, eu preciso topicalizar,
Se aquele tópico ele foi importante para defender a minha ideia, sim. Agora, o que é que eu tenho feito com os meus orientandos? Façam infográficos, façam esquemas que deem fluidez para a ideia. Se você faz uma apresentação em que você trava em algum momento, ela não está boa. Eu faço muito essa experiência com os nossos trabalhos que vão para a The Voice Foundation. Se ele não está fluido e eu não consigo caminhar no trabalho como uma história, a apresentação não está boa. Ah, é uma tese, tem que ser formal. Quem foi que falou para você que o objetivo é ser formal? Formal é o meio. Então, às vezes acontece que alguns professores ditos mais tradicionais, eles confundem o meio com o fim. O meio não é o slide naquele padrão. Aliás, o fim não é o slide naquele padrão, isso é o meio. O fim é a ideia. O como você faz para defender a sua ideia é o que é importante. Pode pôr tópico? Sim. Vai dar fluidez? Não. Vai só demonstrar que você é um excelente memorizador, ok? E as pessoas vão querer adivinhar o que é que tem naquele tópico. Então é muito melhor você ter uma frase que diz: participaram 44 sujeitos, X homens e X mulheres, do que você dizer assim, amostra. E aí você vai dizer, então tem aluno que eu falo assim, nossa, vocês abrem um precipício para cair, que é aquele aluno que põe só assim, amostra, desenho, método, tal. Eu falei, nossa, você se pôs no precipício, porque na hora que você estiver ansioso, você não lembra o que é que você tem que dizer. Se você tiver a frase e a afirmação ali, você vai ter uma âncora bem importante. Mas veja, repito, o método, ele é um meio, a ideia é o fim. Se o infográfico é melhor, faça infográfico. Eu vi aqui que tem uma parceira engenheira aqui, que é a doutora Silvana, do IFPB, que as minhas publicações, onde você vê o nome Costa, é a doutora Silvana, que foi quem me inseriu no mundo da acústica não linear. Então, privilégio ter a doutora Silvana aqui. E ela me ensinou muito, coisa que a gente não faz na fono, que uma imagem fala muito mais. Então, quando eu uso um gráfico, e eles fazem na engenharia gráficos maravilhosos, e eu leio aquele gráfico, aquela informação é muito melhor do que eu pôr muitos detalhes do p-valor, tal coisa, isso e aquilo. Então, gente, o slide é um meio. O que eu tenho que pensar é que minha apresentação tem que ser projetada para o meu fim, e não para o meu meio. O Perfeito, que Léo. mais, Jefferson? Quando você fala desse lance das imagens, né? O lance da imagem chama muito mais, porque nós somos muito visuais mesmo. O que dizer daquelas situações onde o aluno ou a pessoa que está apresentando seu trabalho científico coloca a tabela, e parece que ele fotografou e coloca aquela coisa horrorosa nos slides. Então, que sugestões dá, já que nós precisamos ser designers das nossas apresentações, então, que sugestão dá para alocar de uma forma mais atrativa essas tabelas, gráficos e por aí vai? Pior do que o print da tabela é repuxar a tabela que fica toda sem... Quer me matar? Põe uma coisa dessa. Dá vontade de cortar os pulsos, pelo amor de Deus. Quer me matar do coração? Faça uma coisa dessa. Primeiro, tem toda uma ciência das cores. Essa é uma outra parte da disciplina que a gente faz aqui, né? Que é qual é a cor e qual o impacto que essa cor causa no interlocutor. E até a fonte. Tem coisas que eu aprendi, como, por exemplo, existem fontes serifadas, fontes não serifadas. A fonte não serifada, ela pode servir mais para um slide numa projeção grande. No entanto, para o banner ela não serve. É melhor que seja serifada, porque ela dá a ideia de bloco visual. É como o nosso cérebro lê impresso e como o nosso cérebro lê digital. Até isso tem que ser considerado. Então, qual a dica para a tabela? Primeiro, ponha um fundo de tabela que não seja o fundo do slide. Então, você tem um slide de fundo branco, não ponha, pelo amor de Deus, uma tabela com fundo branco, que é o próprio fundo da tabela. Então, eu tenho que trabalhar com uma paleta de cores. Qual paleta é melhor? Depende. Existe uma grande tendência a se usar o azul, porque o azul ele sempre dá o tom de profissionalismo, de que você é profissional naquilo que você está fazendo. Mas depende muito do clima, do local que você vai apresentar. E a gente fez um certo investimento nisso nos últimos anos por causa da internacionalização. Então, o ano passado, há 2 anos eu fiz uma apresentação em Michigan, num congresso
de acústica e biomecânica da voz. Então, eu chamei um designer para trabalhar com a nossa apresentação. Era um banner. Era o banner do mesmo pós-doc. Então, a gente fez todo o estudo assim, qual é o local? Qual é o clima do local? Como é que são as pessoas? Como é que vai estar o local de apresentação? Quando você conhece isso, aí você diz assim, dá para arriscar nesse banner. Então, a gente usou o quê? Michigan é o estado das vacas, né? Só tem vaca, só tem mato. Eu fui para Michigan, a minha esposa falou assim, olha, não vai ficar gastando lá com a Apple, com as lojas. Quando eu cheguei em Lansing, que era o lugar do congresso, né, na Universidade de Michigan, eu liguei para ela e falei assim, minha filha, eu só tenho vaca, 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 vaca. A universidade tinha um laboratório de veterinária que tinha quilômetros e quilômetros. Então, olha o clima da cidade. Qual foi a cor da nossa apresentação? Verde. Tem a ver com o clima, tem a ver com a cidade. Então, gente, é esse detalhe que faz com que a sua comunicação seja de impacto. Ninguém chega ao topo do sucesso sem prestar atenção aos detalhes. Quem é que chega no topo da carreira? Aquele cara que é detalhista. E se você não é detalhista, você precisa ter alguém que faz isso por você. Ó, é o seu colega, é alguém que ajuda a ver além. Eu sou detalhista, então eu tenho que ter até cuidado para não ir no detalhe demais. E eu tenho aquela pessoa que me ajuda a ver o todo. Então, tudo isso conta. A cor que eu uso, ela pode causar um impacto assim tremendo na minha apresentação. E a gente trabalhou bastante com designer nos últimos anos. E na própria disciplina do mestrado, eu já tenho feito isso. Vamos estudar as cores, vamos estudar que fonte coloca, qual o impacto que causa, tamanho da fonte, como é que eu uso isso. Então, tudo isso gera um produto final que é um impacto que você causa e o cara diz assim, nossa, que trabalho maravilhoso. Eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante, mas a forma valoriza o conteúdo. E aí ninguém te segura. Aí você ganha todos os prêmios, aí você ganha financiamento, aí as pessoas reconhecem as suas apresentações. É isso que faz a diferença. Perfeito. Léo, a Suzana Souza, ela pergunta, sempre ter uma estrutura crescente na apresentação? Ou seja, deixar o melhor para o final? Ou depende do público e do tempo que se tem para a apresentação? Suzana, beijo, tô com saudade de você. Não tem um hack presencial esse ano, ainda não teve, né? A gente não se encontrou. Suzana é uma colega, uma amiga querida, ela veio em João Pessoa ano passado, comeu uma pizza aqui em casa com a família, foi maravilhoso. É interessante. Essa é uma ideia que a gente tem que ponderar bem numa apresentação. Vocês sabem que o momento apoteótico de uma apresentação, por incrível que pareça, ele é muito mais a abertura, a introdução que você faz do que você vai apresentar, do que a ideia final. A ideia final, assim, é o seu desfecho. Esses teóricos que eu falei, eu sou péssimo de nome de autor, tá? Mas depois eu posso encaminhar, o Jeová pode pôr lá na descrição do canal do YouTube, não tem problema. Esses autores, eles falam que o momento apoteótico em que sentido? Quando alguém me chama, e agora é Leonardo, agora é fulano de tal, que você se levanta para falar, na mente dos interlocutores, gente, é uma viagem. O que ele vai falar? Como é que vai ser? Nossa, vai ser bom, não vai ser bom? Como é que vai ser? Então, tudo isso já vai causando impacto no interlocutor. Dar a agenda e fazer daquele momento inicial a prova, o momento de prova onde você diz por que o que eu vou falar agora é a última Coca-Cola que existe no mundo, é a cereja do bolo. É isso que você tem que fazer numa apresentação. A apoteose de uma apresentação tem que ser a introdução, porque nos primeiros 30 segundos é que o cara diz assim, vou ou não vou. Eu tive várias experiências, e a depender do público, gente, depende do que você vai fazer aí. A Eugênia fez uma apresentação comigo na Fundação Otorrino. Foi uma das primeiras apresentações muito importantes minhas da Fundação Otorrino, que foi dar um panorama do que é acústica e qual o impacto da acústica na clínica também. Então eu falei assim, o que é que quando Leonardo Vanderlei Lopes se levanta para falar no congresso, as pessoas dizem, lá vem aquele nerd. A Eugênia também, né? Ela sabe disso. Lá vem aquele nerd que fala aquelas coisas difíceis de acústica que ninguém entende, que ninguém consegue implementar na clínica. Então o que eu fiz na minha apresentação? Depois do primeiro slide, era um slide de dois nerds bem engraçados. E eu comecei a apresentação dizendo,
É isso que vocês estão esperando de mim e da Eugênia, né? Vocês estão esperando dois nerds. Coloquei lá óculos, aquele perfil de nerd, aparelho, dentuço, não sei. Todo mundo começou a rir. Eu acho que a Eugênia lembra disso aí. Então todo mundo começou a rir e aí eu entrei na minha apresentação. Ali eu já tinha aquelas pessoas comigo. E é um momento apoteótico também por vários fatores. Por exemplo, eu vou falar sobre um tema e eu tenho uma autoridade naquele tema na plateia. Uma estratégia primordial é que você fale o nome daquela pessoa. Você precisa falar o nome daquela pessoa. Nossa, eu vou fazer uma apresentação super importante e o impacto que eu tenho de ter a doutora fulana aqui presente na minha plateia. Esse crédito já faz com que eu ganhe aquela pessoa e os outros reconheçam. Nossa, ele dá o crédito para aquela pessoa. Como ele é importante. Então, Suzana, a abertura numa apresentação científica de impacto, ela é o grande momento que, a partir dali, gente, o que eu entregar, eu vou informar, eu vou convencer e eu vou inspirar, e no final a minha conclusão é só assim: estou convencido disso que ele falou. Mas se a minha abertura não mostrar para a pessoa que aquilo ali é a coisa mais importante do mundo, eu já derrubo tudo. E várias apresentações minhas, como eu falo muito de acústica, eu começo dizendo assim: se vocês me perguntarem que a acústica é essencial, eu vou dizer para vocês, não é. Aí todo mundo já, opa, ele vai falar de acústica, ele está dizendo que não é essencial. Aí eu vou para a segunda frase. No entanto, a acústica me dá acesso a entender a fisiologia e a percepção da voz como nenhuma outra medida me dá. Aí a pessoa diz, opa, então isso é o mais importante. Então, a introdução à abertura é a grande apoteose de uma apresentação de impacto. Perfeito, Léo. As pessoas mandaram algumas perguntas, então eu vou linkar duas perguntas em uma só, tá? Então, perguntaram como transmitir entusiasmo. A gente sabe que nós adoramos pessoas entusiásticas. Então, como transmitir entusiasmo sem parecer falso e como demonstrar naturalidade na apresentação sem parecer que ela foi ensaiada. Adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta por quê? Agora é uma coisa minha, tá? Pode ser que alguém aí no público, né, goste disso aí. Eu detesto dizer que as pessoas têm que performar. Eu detesto. Detesto, detesto, detesto. Se vocês quiserem, eu até converso sobre isso, em teoria, sobre o quanto performar não vai ser legal para uma apresentação. Porque, gente, o cientista ele não é um fake. Ele faz aquilo ali. Aquilo é ele, aquilo é a minha vida. Então, performe em outras coisas. Mas seja você mesmo na sua apresentação. E o que significa ser você mesmo? Significa uma série de coisas. Então, vamos lá para a primeira coisa que ele perguntou. Como ser entusiasta? Número 1. A velocidade que você fala é primordial. Há um mês eu fiz uma certificação em inteligência emocional. E essa certificação envolvia você ser avaliado, responder o EQI 2.0 e um consultor, antes do treinamento, né, da formação, te dava uma devolutiva. O cara fazia uma pausa a cada palavra. Não, meu raciocínio, gente, o que é que eu fiz? E além disso, ele não conseguiu colocar o vídeo, só estava o áudio. Gente, eu fui olhar o WhatsApp. Então ele ia falando, porque eu não conseguia, no início eu falei assim, não vou acompanhar isso aqui. Então a velocidade, ela é muito importante. A melodia, a gesticulação, ela é fundamental. E que gesto você tem que buscar? O gesto que é seu, o gesto que é autêntico seu. Obviamente, eu não posso olhar mais as suas mãos do que do que a sua apresentação. Então, eu não posso tirar o foco. Eu preciso aprender a dar ênfase, a usar a velocidade de uma maneira certa e a enfatizar as palavras como elas merecem. Vocês veem que eu vou falando, eu acelero, eu reduzo a minha velocidade, eu uso mais intensidade, eu uso menos intensidade. Como é que a gente chega a isso? Treinando. E treinando muito. Tem algo da minha vida que talvez ninguém saiba aqui dessa live. Mas vocês sabiam que eu sou formado em radialismo? Eu tenho um curso técnico de radialista. Se eu quisesse, eu poderia ser radialista. Por quê? Porque quando eu fui entrar na fonoaudiologia, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Como é que eu vou ensinar alguém a fazer uma locução se eu não souber fazer uma locução? Eu tenho que saber. Eu trabalhei com jornalistas anos, trabalhei com radialistas anos. Então, eu fiz formação em locução, aprendendo como fazer todas aquelas coisas no rádio, treinar locução comercial, várias coisas.
Obviamente, nunca fui tirar a minha carteira, não fui atrás nem do certificado do curso, porque o que eu queria eram as competências. Mas eu fiz na Funetec, aqui, que era o curso técnico em radialismo, em 1999. Eu tive que aprender. Como é que a gente aprende? Treinando. Gente, só o treino leva à naturalidade. Como é que eu vou ser natural numa apresentação? Se eu treinar. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo a todo mundo, chamado Outliers, que ele mostra, a gente acha que as pessoas são diferentes, ela teve a oportunidade, ela nasceu num berço de ouro, e o livro mostra que é um conjunto. É o número de horas que eu treinei e ter nascido no momento certo. Então, pessoas que nascem em determinados meses têm propensão a ter determinados desenvolvimentos na vida. Estou falando de horóscopo aqui não, nem de astrologia. Mas se quiser, a gente marca uma live, né, Jeová? Depois para falar disso também. A gente conversa de tudo. Podemos negociar essas coisas, né? Se Aquário combina com Libra, Libra combina com Escorpião. Vai ser uma live poderosa também. Eu sei que você vai trazer muita pesquisa sobre isso. Então, entusiasmo vem de treino. Então, como é que você transmite entusiasmo? Treinando, treinando, treinando. O Jeová falou uma coisa, o Jeová me conhece dos verões passados. Eu não tinha esse entusiasmo. Vamos lá para os conteúdos. O que é que eu tinha? Eu tinha conteúdo. Eu não tinha paixão. Hoje eu sei que eu consigo ter paixão, falar e as pessoas verem um brilho no meu olhar, dizer assim, olha, fiz isso, fui fazer isso porque eu vi a sua aula. Ou decidi fazer fonoaudiologia. Eu sei que eu já influenciei várias pessoas. E a minha esposa, e aí eu tô falando várias coisas da vida também, misturando vida com a... Oi. Léo, desculpa te interromper. A live vai cair dentro de alguns segundos. Você teria disponibilidade de mais 15 minutos, até mesmo porque eu quero que você conte uma história e faça um fechamento de tudo isso. Pode ser? Simbora. Vamos até a madrugada aqui nessa conversa. Pessoal, vamos todos atrás da gente para essa conversa. Então, eu vou derrubar o Leonardo e vocês venham atrás da gente, que vai ter coisa muito boa ainda. Tá? Léo, te chamo já, tá? Voltei. Isso, senhor radialista. Você viu que Ingrid está na sala? Sabia que meu sonho... Nossa. Eu ainda vou moderar uma mesa da Ingrid, tá? Só para dizer agora com vocês, Ingrid Guiloff. Não, uma coisa legal da vida, né? Tem coisa mais legal do que você ter o seu ídolo trabalhando ao seu lado? É uma delícia. Não tem coisa melhor. É um dos grandes ícones, uma das pessoas que eu mais admirava na vida como fonoaudióloga, como pessoa, e hoje trabalhando comigo na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Nossa, mãe, é um privilégio. Mas estava contando uma história, Gel, que é bem da questão da paixão e da influência sobre as pessoas. A minha esposa, quando a gente se conheceu, a gente tinha uma vida muito intensa de igreja, e ela era missionária. Ela estava, no momento, perto da gente casar, ela morava numa cidade que é um ovo no interior da Paraíba, chamada Serra da Raiz. Que tem pouquinho, é uma cidade muito, 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 muito pequena. E eu fui muito a essa cidade, né? Eu namorava, então eu ia muitos finais de semana ficar lá com ela. Então as pessoas me viam, sabiam que eu era fonoaudiólogo. E o que é que eu fico impressionado? Quantos fonoaudiólogos tem hoje em dia na Serra da Raiz? Os alunos foram fazer fonoaudiologia na UFPB. Alguns deles foram meus orientantes. Por quê? Porque a minha profissão, gente, ela é minha vida também. Então a fonoaudiologia não é só uma parte de mim. E eu tenho isso muito claro. Eu vou fazer propaganda da concorrência, mas não é concorrência, né, Letícia? Eu tenho uma live semana que vem. Pode dizer onde é que vai ser a live? Ou é claro concorrência? Que pode. Nesse canal pode-se tudo. Eu tenho uma live com a Letícia Pacheco para falar sobre comunicação e desenvolvimento de carreira em fonoaudiologia. E eu sempre falei e tive essa certeza, né? Eu não tenho um trabalho. A fonoaudiologia não é o meu trabalho. A fonoaudiologia é minha carreira. Foi isso que eu escolhi para a vida. Então tá misturado com a vida. Quando você tem carreira é experiência, né? Eu não vou dar muito spoiler não, mas essa paixão, ela motiva as pessoas. Então, isso é importante para ter entusiasmo. Para você ter entusiasmo, você só tem autenticidade, que ele perguntou sobre isso também. Você só tem a autenticidade se isso for verdadeiro para você. Então, se você está na fonoaudiologia pensando no quanto o médico ganha, no quanto o fisioterapeuta ganha, no quanto o advogado ganha, não, você tem que ter consciência do que você escolheu para a vida e desenvolver uma carreira dentro disso aí. E a paixão e o entusiasmo só vai vir dentro disso aí.
E aí nós, docentes, temos um papel imenso dentro disso. Nós somos desenvolvedores de pessoas. Nós não temos que tolher as características das pessoas. Nós não temos que colocar todas as pessoas numa mesma forma, mas nós temos que possibilitar que as pessoas se desenvolvam na sua autenticidade. Então, eu tenho alunos de todo tipo. Eu vi que tem o Jonatas, que foi meu mestrando, que está aqui. O Jonatas tem uns cachinhos, é cabeludo, é alternativo, grava vídeo. Foi me orientando. E ele tem um modo dele de apresentação. Quando ele apresenta um trabalho, parece que ele está apresentando um programa de auditório. É o estilo dele. E aquilo é autêntico. E eu paro e digo assim, eu não apresentaria assim, mas nele é autêntico. Então, eu tenho que parar. Ele está aqui já rindo. Eu vi a carinha dele rindo. Eu tenho que pegar o que é a autenticidade do outro e desenvolver essa característica de autenticidade do outro, naquilo que é a característica dele. Então, eu não posso colocar as pessoas numa forma. Semana passada eu falei para os meus alunos assim, cuidado, algumas vezes, alguns de vocês estão querendo suavizar o sotaque na hora que vocês vão fazer uma apresentação até de um seminário. Se quiserem ter essa opção, façam com técnica. E façam isso com propriedade, porque fica fake. Então parece que não é você, parece que é um personagem. Para mim, tudo que parece personagem, dentro desse tema que a gente está falando hoje, não funciona para mim, não é a pessoa. Ser e parecer ainda é muito importante. Quando essas duas coisas não combinam em apresentações de impacto, isso não funciona muito bem. Exatamente. Por isso que eu falo voz. Não adianta mandar eu falar voz. Se eu falar voz no congresso, eu vou me sentir artificial, porque no Nordeste a gente chama voz. Né? Com chiado e tudo de Pernambuco. Mas vamos lá. Hilton Justino, meu mestre, também está na sala. E ele faz uma pergunta para você. Qual os novos conselhos para apresentações online nesses novos tempos? Então, como fazer uma apresentação de impacto nesses tempos onde a gente vive do online? Né, onde pesquisas, teses, dissertações andam sendo defendidas. Primeira coisa no online, né? O que a gente... Vamos pensar no momento. Qual é a principal característica desse momento? Imprevisibilidade. Eu não sei quando vai passar, eu não sei o que eu tenho que... Eu só sei que eu tenho que ficar em casa. Fora isso, eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu só sei que eu tenho que ficar em casa. Então, vamos pensar em várias coisas. Primeiro, eu tenho que ter uma agenda muito clara. Eu tenho que começar a minha apresentação dizendo exatamente às pessoas o que vai ser. Igual o Jeová faz aqui, ele abre a live e ele diz assim, vou dizer como vai ser essa live de hoje. E ele dá a agenda. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, como eu vou fazer. Se eu vou fazer na modalidade online, eu tenho que dizer para as pessoas como é que elas têm que se comportar. Olha, quando você quiser fazer perguntas, você faz assim. Quando você precisar me interromper, combina. Tudo precisa ser combinado, precisa ser alinhado. E eu preciso lembrar de uma coisa que se chama telepresença. O que é telepresença? Gente, nem sei se essas pessoas estão aí, vão me matar, mas não são do meu departamento não, tá? Entro eu numa reunião dos coordenadores de pós-graduação da minha universidade. Online, né? Todo mundo online agora. E uma das coordenadoras, tem mais de 100 programas, então não é fácil saber qual é, não. A mulher entra dentro de uma rede, com o celular se balançando, se posicionando dentro da reunião. Então ela não entendeu ainda o que é telepresença. Não é pelo fato de eu estar online que eu não estou presente. Eu estou presente. Então, essa regra de etiqueta é muito importante. O que é que o meu cenário diz? O que é que eu transmito para o outro? Qual é o impacto? E deixar a agenda muito clara. Obviamente, falar em uma velocidade de fala um pouco mais lenta no online é muito importante. E entender o seu enquadramento. Por exemplo, eu estou gesticulando bastante aqui, mas essa gesticulação não entra no Instagram. Ninguém está vendo. Eu tenho que parar de gesticular? Não, porque essa gesticulação ela vai dar expressividade para a minha voz. Então, falar um pouco mais lento, trabalhar bem essa velocidade de fala e as ênfases, e em caso de apresentações, usar todos os recursos. Em que sentido? Passar o mouse nos pontos que eu quero destacar, dizendo como vocês veem aqui onde eu estou pontuando. Então, todas essas regras e lembrar que
o gasto cognitivo online, ele é tremendo. Por que que nós estamos mais cansados? Porque imagina, eu passo o dia todo, ou eu estou em aula ou eu estou em reunião, ou eu estou em aula ou eu estou em reunião. O que que a gente faz em qualquer situação de comunicação ao vivo? A gente rastreia informações não verbais do contexto. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho só a face de Jeová. E tudo que eu vou inferir de Jeová é na face. Então, eu tenho que minimamente, inclusive, trabalhar a minha articulação para que ela seja expressiva. O meu olhar para que ele seja expressivo. A minha movimentação para que seja expressiva. Porque senão a coisa fica bastante cansativa. Mas a primeira dica, não para uma defesa propriamente dita, mas para esse monte de reunião é: dê previsibilidade às pessoas. Diga que horas começa, que horas termina e quais são as regras que precisam ser seguidas naquele momento. Quando nós entendemos a regra, nós conseguimos funcionar bem na modalidade online. E entender que telepresença é muito importante. Eu não estou na minha casa e significa que todo mundo, a minha casa, minhas regras. Não. Faz parte da etiqueta e isso é importante a gente entender. Que alguma hora seu filho entra, alguma hora escuta alguém falando mais alto, alguma coisa que vazou. Isso é aceitável. Esse é o contexto atual, é o cenário da comunicação. Mas a agenda, ela é primordial. Perfeito, Léo. E ainda tem que assumir essa postura que a Ingrid Guiloff me ensinou em T. Eu vivo em T agora. Toda vez que eu fico na frente do celular, eu assumo a posição T, que a Ingrid tanto ensina. Tá vendo, Ingrid? Como eu estou bonzinho e aprendendo tudo. Ítalo pergunta, Léo, fiquei curioso com o conceito que Leonardo colocou de paixão. Ela seria aperfeiçoada pelo treino ou seria algo natural da pessoa pelo interesse em certos assuntos? Eu vou brincar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente tem que ter mentalidade de crescimento e não mentalidade fixa. Então, eu vou dar um exemplo bem claro meu. Eu passei a vida inteira achando que eu jamais seria hábil, capaz de falar inglês. Quiçá fazer uma apresentação fora do país em inglês. Era minha crença limitante. Então, o que eu acredito, se você for ler a literatura, é vasto sobre isso. A paixão é uma coisa que é só intuitiva, é porque é meu foco de interesse. Tudo nessa vida é ajustável. Quanto mais você tiver mentalidade fixa e foco de interesse restrito, mais você vai ter dificuldade de mostrar paixão em diferentes frentes do que você faz. Vocês vão me ver em várias frentes de trabalho. Hoje eu estou falando de comunicação, amanhã eu vou estar falando de acústica, amanhã que eu digo na minha aula. E tudo isso eu vou ter que falar com paixão. Significa que tudo isso veio de dentro para fora num piscar de olho? Não. Significa que eu desenvolvi uma mentalidade de crescimento onde eu posso ter um foco de interesse que não é restrito. Porque a vida pode me impor uma condição em que eu preciso ser criativo, transformar, fazer de um limão e uma limonada, e que se o meu foco de interesse é restrito e eu tenho mentalidade fixa e digo assim, não, isso eu não sou capaz. Ou eu não tenho paixão, eu não tenho tesão em fazer isso aí. Isso é passível de ser trabalhado? Sim, a partir do momento que eu tenha uma mentalidade de crescimento. Como é que qual é o princípio para a gente ter paixão por uma coisa? Como é que a gente se apaixona por uma pessoa? Quando a gente conhece a pessoa, a verdade da pessoa. Eu me apaixonei por aquela pessoa porque eu me apaixonei pela verdade dela. Então, a verdade, a paixão, ela vem do conhecimento. Quanto mais você conhece uma coisa, mais a tendência de você se apaixonar e falar isso com propriedade. E isso acontece na fonoaudiologia. Quanto mais você entende, quanto mais eu entendo o que é a fonoaudiologia em seu sentido irrestrito, por exemplo, ter estudado quase um ano as bases da saúde coletiva para fazer o meu concurso de titular me fez ser mais apaixonado ainda pela fonoaudiologia. Porque eu vi um campo de trabalho muito maior do que o que eu imaginei. E talvez o meu foco fosse muito restrito à voz. Então, mentalidade de crescimento, gente. E o treino, eu não estou querendo dizer que tudo é mecânico. Ser feliz, anotem isso que eu estou dizendo. A gente treina para ser feliz.
Quando é que a gente é feliz? Quando a Repete, por gente favor, chega na Léo, porque vida, travou. a gente treina para ser feliz. Ser feliz é uma questão de escolha. A gente não é feliz assim, eu sigo o fluxo da minha vida, eu sigo o fluxo, eu faço as coisas. A gente só faz o que gosta? Não. A gente faz muita coisa que a gente não gosta, mas que a gente pode fazer com paixão. Quem escolhe fazer com paixão ou não, somos nós. Ninguém consegue dizer que tem que ser com paixão ou não. Então, ser feliz também envolve treino, reposicionamento, repensar. E é isso que é ser feliz, é quando a gente chega onde a gente queria chegar. Nossa, eu vivo o que eu gostaria de viver na vida. Eu faço o que eu gostaria de fazer da vida. E eu faço isso porque fluiu, era um rio assim que ia fluindo. Não, gente, isso tem treino. Tem horas e horas e horas e horas de treino, horas e horas e horas pensando o que é que você vai falar. Tem e-mail que para eu responder, eu preciso gastar 3 horas para como escrever 2 frases. Porque eu sei que aquela frase pode derrubar ou elevar alguém. E derrubando ou elevando alguém, eu vou ser mais feliz ou menos feliz. Entendem qual é a relação entre treino, felicidade, autenticidade? Quando é que a sua apresentação vai ser autêntica e você vai falar com paixão? Quando você escolher fazer desse jeito. Perfeito, Leonardo. Veja, já que você falou de felicidade, vamos trazer um outro ingrediente? Vamos falar um pouco de sucesso? O que é ter sucesso, Léo? O que é sucesso para você? Olha, é um conceito bem negociável, né? Para algumas pessoas, sucesso pode ser ter um pão em casa no final do dia para dar a seu filho. Então, é um conceito negociável e é um conceito muito transitório. O que eu pensei um dia que seria sucesso para mim? Eu pensei que seria sucesso o dia que eu conseguisse dar aula. Depois, isso já não era sucesso para mim. Sucesso para mim era dar uma aula numa universidade pública. Depois, isso já não era sucesso para mim. Sucesso no sentido do que eu almejo da vida. Então, é um conceito negociável e é um conceito crescente. Mas é um conceito que em algum momento da sua vida ele estabiliza. Geralmente ele estabiliza e ele começa a cair depois da nossa aposentadoria. Eu estou contaminado pela minha certificação agora em inteligência emocional, tá? Onde a nossa sensação de bem-estar ela vai numa crescente. Então, quando eu olho para a minha história e eu vejo onde eu atingi, eu vou dizer uma coisa para vocês. Segredo também, né? Eu estou falando os meus segredos na noite de hoje. Hoje eu estou, e eu não sou, eu estou, assim como a querida Giedre, que eu estou vendo aqui, que tem uma história maravilhosa que a gente vai contar na sociedade no mês de junho. Vocês vão escutar os capítulos e os segredos da doutora Giedre Berretin Félix. Aguarde, tá? Vi que ela entrou aqui. Então, vamos pensar o seguinte, Jeová. Hoje eu estou nessa função. Isso para mim significa que eu tenho uma carreira de sucesso? Sim. Mas isso já não significa hoje para mim, entendam o que eu estou dizendo, sucesso. Uhum. Eu já tenho o próximo item da minha escadinha. E eu já comecei a minha mentoria para o próximo item que eu quero da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu não quero da vida pouco. E esse pouco envolve outros. Envolve a minha família, envolve a fonoaudiologia. Eu tenho um sonho, eu tenho aquilo que eu quero, o que eu sonho para a fonoaudiologia. Quando nós decidimos, e é maravilhoso que talvez eu tenha aí a Giedre, a Ingrid, a Renata Guedes, a Rosane, não sei se a Ana Montenegro também, o Anderson, esses outros estão aí. Quando a gente conversou sobre assumir a sociedade, foi uma conversa assim, parecia que aquelas pessoas estavam se encontrando e elas precisavam se encontrar. E quando a gente falou assim, qual a fonoaudiologia que a gente pensa? A gente tinha uma comunhão nesse pensamento. E a gente entendia o que era sucesso nesse momento para a fonoaudiologia, que são aquelas palavrinhas que a gente tem usado. Convergência, referência e excelência. A gente acredita que hoje ter sucesso na fonoaudiologia é eu fazer uma fonoaudiologia, e aí eu vou falar em sucesso na fono, não no sucesso pessoal. Nós acreditamos que hoje ter sucesso na fonoaudiologia seja fazer uma fonoaudiologia convergente, onde as pessoas convergem para o mesmo lugar. Onde ABA, ABD,
Conselho Federal, CREFONOS, sentam e dizem assim, não, nós temos um propósito em comum e nós vamos nos juntar para isso. Onde todos os fonoaudiólogos dizem assim, o que é que precisa ser melhorado? E ele vai nas pessoas certas. Eu tenho feito um trabalho com a nossa assessoria de imprensa, Gel, de assim, comentário a comentário. Então, qualquer comentário mais forte na rede social que marca a sociedade, eu converso com a assessoria e digo assim, precisamos converter essa pessoa, porque a gente definiu que a gente quer convergência. Então, para ter convergência, eu preciso me alinhar com ele. Ele precisa se alinhar comigo, eu preciso me alinhar com ele. Qual a tua necessidade e qual a minha necessidade? Então, convergência para nós é palavra de ordem. Referência, as pessoas precisam ter referenciais, elas precisam saber para quem olhar. E hoje, talvez para nós, da gestão, da diretoria, e eu vou falar no coletivo, referência significa eu conseguir fazer com que as pessoas olhem para os lugares certos. Olhem para quem elas precisam olhar nesse momento. Não é para desvalorizar ninguém, não. É para dizer, ó, olha para cá nesse momento e ganha força e energia para galgar para um outro patamar. E excelência, Jeová. E aí eu acho que o segredo do sucesso, tirando a paixão, ela está na excelência. Tem um santo, que eu adoro esse santo, que é São Francisco de Assis, que tem uma frase dele que é muito clara e muito simples, que é faça poucas coisas, mas as faça bem. Então, eu não preciso fazer muitas coisas. Quem consegue fazer muita coisa, faça. Quem consegue fazer pouca coisa, gente, você atende 2 pacientes, atendam esses 2 pacientes como se eles forem e são as pessoas mais especiais do mundo. Sucesso vem disso aí. Se eu estou aqui hoje, é porque os meus pacientes com paralisia cerebral, os meus pacientes autistas, os meus pacientes com síndrome de Down. Leonardo, você trabalha com voz, você já atendeu? Já e muito no início da carreira. E eu fazia com a maior maestria que eu podia dar naquele momento. Isso é excelência. O que você puser nas minhas mãos, eu sei que eu vou me matar. E aí eu já vou entrando para uma coisa que tem a ver com sucesso. Sucesso tem um custo, Jeová. E eu preciso entender se dentro dos meus critérios eu consigo fechar a planilha de custos. Vocês acham que não custa para mim, às vezes que eu preciso deixar a minha família para fazer algumas coisas? Vocês acham que não custa para mim, às vezes que eu tive que deixar de fazer algumas coisas que talvez eu gostasse de fazer, para que eu tivesse excelência naquilo que eu faço na minha carreira? Sim, tem um preço. E aí eu estava brincando com o Jeová que antes da gente iniciar essa live, a minha esposa abriu aqui a porta e falou assim, lembra de falar nessa live que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela falou isso brincando e com uma das nossas filhas no colo, porque as outras 2 estavam dormindo. Preço. Sucesso tem um preço, mas esse preço ele precisa estar na minha equação. Se a minha equação fecha com esse preço, eu vou. Se a minha equação não fecha nesse preço, não hesite em dar um passo para trás e definir o que você quer. O que você quer? Você quer uma carreira ou você quer um trabalho? E não há nada de mal em você ter um trabalho, um ofício. Eu escolhi ter uma carreira. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque eu escolhi somar um monte de experiência na vida e cada vez mais fazer coisas diferentes. Olha, ela apareceu aqui na live, tá? Essa BW Lopes é a minha esposa, tá? Que botou o coraçãozinho aí. Então, Gel, o sucesso, ele tem um preço. E eu preciso saber pagar por esse preço. Projetar, investir e colher os frutos na hora certa. Não, quando eu vejo o fonoaudiólogo recém-formado falando horrores da fonoaudiologia, eu falei, nossa, não deu tempo. Não dá tempo. E nenhuma profissão hoje é assim. Nem mesmo a medicina é desse jeito. Então, para mim, sucesso é você chegar... Vou dizer a minha definição, o que eu tenho usado hoje na minha vida. Para mim, sucesso é tudo aquilo que eleva a minha sensação de realização e bem-estar. Então, isso para mim é sucesso. Isso me faz me sentir melhor, me sentir útil, me sentir que eu estou fazendo alguma coisa pelas pessoas. Ok, isso para mim é sucesso. É negociável. Pode ser outra coisa amanhã? Sim, pode ser. Maravilhoso, Leonardo. Veja, como nós temos algumas perguntas aqui, até para a gente poder encaixar nessa live,
Veja, tem algumas perguntas que são: como manter sintonizado com o público e como lidar com perguntas, com arguições? Qual a dica de Maravilhoso. Leonardo Lopes? Primeiro, antecipe todas as perguntas. Todas, 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 todas. Essa história em apresentações de impacto, essa história de joga isso para debaixo do tapete que ninguém vai perceber. Gente, isso é cavar um abismo, tá? Isso é cavar um abismo. Então, antecipe tudo. Saiba qual é o seu calcanhar de Aquiles. E uma mudança muito importante na comunicação atual com relação à arguição. O que você tem que pensar quando você é arguído? Primeiro, quando alguém te faz uma arguição, ele está partindo de um ponto de vista. Entenda o ponto de vista dele, acolha, refaça a frase. Então, ele te perguntou alguma coisa, você agradeça a pergunta e repita. Então, você está me perguntando se isso, isso e aquilo. A pessoa vai confirmar ou não. A partir disso, seja verdadeiro. Por que a gente emplaca tanta publicação aqui no nosso grupo? Porque a gente tem uma lei aqui nos nossos artigos. Diga a verdade. Se tem falha e limitação, não espere que o revisor diga isso para você. Diga. Eu hoje tenho a possibilidade de ser revisor de grandes revistas. Eu sou revisor da ASHA, eu sou revisor do Journal of Voice, eu sou revisor da Logopedics. E é engraçado como o esquema de revisão dessas revistas é diferente. A ASHA, que é o nosso A1 na fonoaudiologia, primeira coisa que eu tenho que dizer quando eu reviso um manuscrito não é a falha, eu tenho que dizer quais os pontos fortes. E ontem mesmo eu dei um parecer numa meta-análise, ou seja, o topo do topo da evidência, onde eu falei que o ponto mais forte é que os autores diziam as limitações. As pessoas aprovam e esperam vulnerabilidade de um apresentador. Então, não tenha medo de ser vulnerável, de dizer que não sabe, de dizer que não pensou sobre isso e de dizer que não pensou na resposta e que vai refletir sobre isso. Como prender o meu interlocutor? Tem várias técnicas, obviamente, que você pode utilizar, inúmeras, mas algumas são bem estratégicas, como, por exemplo, conversar com as pessoas antes da apresentação, citar pessoas durante a apresentação, citar nomes, citar perguntas que fizeram a você, citar as pessoas. As pessoas gostam de ser incluídas na sua apresentação. O nome é uma coisa mágica. Quando você diz o nome da pessoa, você abre um canal de comunicação maravilhoso. E reconhecer. Nós não aceitamos mais as apresentações que vêm de cima para baixo. Eu sou super poderoso, eu sou detentor de tudo e eu vou ensinar para você o que eu aprendi ao longo de toda a vida. O que as pessoas gostam hoje é de empatia. Eu estou aqui para compartilhar, eu não sou o dono da verdade, os meus conceitos são negociáveis, eu consigo argumentar com você e consigo dizer para você que eu posso realmente mudar a minha opinião amanhã. Assim como, quando eu encontro hoje os jornalistas que eu atendi, em 2002, eu digo para eles, nossa, que vergonha eu tenho do que eu fazia com você naquela época. Isso é revisar. Então, como é que eu prendo a audiência? Eu tenho inúmeras técnicas para isso, mas chamar as pessoas pelo nome, se referir às pessoas e ler a audiência. Ver quando é que está boring, ver quando é que as pessoas estão entediadas, ver quando é que as pessoas estão comentando, quando é que tem burburinho, qual foi a frase que gerou impacto e devolva para a pessoa. Fulano, eu vi que essa frase mexeu com você. Inclua as pessoas na sua apresentação. Isso faz com que eu prenda a atenção da pessoa e a pessoa não tira nem o olhar, porque ela fala, ei, ele está prestando atenção em mim, então não vou nem me dispersar, ok? Maravilhoso. Léo, para a gente fechar, tá? Fechar essa live, junta tudo isso, ideia, conteúdo, paixão, foco no ouvinte e uma série de coisas que você enfatizou nas suas considerações finais, pensando na fonoaudiologia. Vamos pegar tudo isso e colocar no campo agora da fonoaudiologia. Primeira coisa para colocar no campo da fonoaudiologia. Gente, o poder que está nas nossas mãos, ele é infinito. Quem é que estuda a comunicação humana e como fazer os seres humanos terem impacto na sua comunicação? Esse poder, ele está nas nossas mãos. E esse poder,
ele precisa ser desenvolvido individualmente também. Então, eu vou voltar às 3 palavras. Então, eu comecei dizendo que esse poder está nas nossas mãos, da comunicação. E se autotrabalhar para isso. E aí eu volto a essas 3 palavrinhas desde o início que eu falei. Conteúdo, eu preciso da consistência à fonoaudiologia. Eu não posso entrar numa live para falar bobagem. Eu não posso abrir a minha boca para falar uma bobagem nem com o paciente, nem com o médico, nem com o dentista, nem com o colega, com ninguém. Tem que ter conteúdo. E conteúdo só tem se eu sentar na cadeira e eu for estudar. Conteúdo só vem com leitura, 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 leitura. Não tem como escapar dessa. Ah, vem só por curso, vem só escutando os outros. Não, eu tenho que ler, ler, ler. E quando eu abro a boca para falar, multiplique assim 10 horas. Eu vou falar 1 hora minimamente. Eu tenho que multiplicar por 10 o que eu vou falar. Segundo, gente, escolheu ser fonoaudiólogo, que é a paixão. Assuma isso para a sua vida. A fonoaudiologia precisa ser a sua identidade de vida. Não tenha vergonha de ser fonoaudiólogo. Eu tenho o maior orgulho do mundo e hoje, nesse momento da carreira, eu tenho certeza. Eu poderia ser um engenheiro eletricista, eu poderia ser um médico, eu poderia ser um advogado, eu poderia ser o que eu quisesse da vida. Eu escolhi ser fonoaudiólogo. Então, não faça dessa profissão um penduricalho que tem na sua vida. Faça dessa profissão a sua paixão e comunique isso para as pessoas. E terceiro, que talvez seja o mais essencial, Gel, para a nossa profissão nesse momento. Nós não aguentamos mais divergência. Nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais uma profissão autofágica. E uma profissão ela só vai deixar de ser autofágica quando primeiro puser o foco no desenvolvimento do outro, do coletivo. Eu preciso pensar em como desenvolver a fonoaudiologia no coletivo. Não estou fazendo propaganda aqui da sociedade, não. Mas vou dizer uma coisa que precisa ser dita para o fonoaudiólogo. De quase 46 mil fonoaudiólogos que nós temos no país, obviamente todos são obrigados a ser do conselho, mas nós temos muito menos que 10% na sociedade. Não vou entrar em outros méritos, mas vamos para a medicina, vamos para a fisioterapia, vamos para letras. O que faz a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia dá todo o suporte teórico, científico, para que a nossa profissão decole. Não estou tirando o mérito do conselho. As nossas funções são diferentes. Vários documentos agora são pautados e já eram, mas são mais alinhados ainda entre o federal, os conselhos regionais e a sociedade. Quando você, fonoaudiólogo, está aí fazendo o teste da orelhinha dentro das políticas públicas de saúde do SUS, isso foi possível porque alguém na fonoaudiologia, pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fez um documento, redigiu um documento dizendo que é importante, tem respaldo científico e isso dá suporte à política pública. Quando eu penso no foco no outro, eu tenho que valorizar os órgãos que me representam, porque senão nós vamos cair numa fraqueza, numa divergência. É um convite que eu faço para vocês. Aposte comigo, com a Ingrid, com a Rosane, com o Anderson, com a Ana Montenegro, com a Renata Guedes, com a Giedre, com a Fabiana Zambon. Estou falando da executiva, mas com todos os departamentos. O sucesso vem do quanto você aposta e o foco no outro tem a ver com apostar na própria classe. E aí não precisa me responder essa pergunta. Quanto tempo, quanto dinheiro e quanta paixão você tem investido com foco no outro? Não precisa me responder isso, mas vai dormir com essas 3 perguntinhas. Quanto tempo, quanto investimento, porque para a sociedade brasileira existe, eu preciso que alguém financie o que a gente faz. Por que a gente tem 12 mil seguidores agora? Porque a gente pôde contratar finalmente, depois de vários anos, uma assessoria de imprensa. Não é porque as presidentes anteriores não queriam, mas é porque não tinha a verba para isso. E agora a gente pôde ter verba. Então,
Querem fazer uma fonoaudiologia? Gastem tempo, façam investimento na sua profissão, na sua classe e ponha paixão naquilo que você fale. Fale da fonoaudiologia com paixão. Quer reclamar? Pode me procurar. Eu aguento o que você precisar dizer. A doutora Silvia Tavares, presidente do Federal, ela aguenta o que você precisar dizer. Nós aguentamos. Presidentes dos regionais, presidência da sociedade, nós aguentamos. O que nós queremos é alinhar. O que é que você precisa? O que você precisa, nós queremos dar, mas queremos ir juntos. Separados, nunca, jamais, 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 jamais. É isso que nós queremos. E se não for agora, gente, se a gente não entrar nesse barco agora, se você perder o bonde desse momento, eu não sei o que, é que vai ser no futuro, não. Por isso, né, a Ingrid está aí, fonoaudiologia 4.0, fonoaudiologia do futuro. Então, é isso que nós queremos. Venha conosco nesse barco, tá? Maravilhoso. Leonardo, a sala tá, o pessoal tá eufórico, já tem até um canto aqui. Ida, 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 viva o presida. Nossa! Isso é a Thaís Vaiano. Thaís Vaiano, mas acho que a Márcia Menezes já tinha começado. A Thaís está só agitando, que ela é agitadora. Tá? Leonardo Lopes, muito obrigado pela noite apaixonante que você presenteou a todos nós nessa quinta-feira. Pode ter certeza que você já sabe que você me inspira, que você inspira tantas pessoas que estão nessa sala, mas hoje acho que foi a primeira vez que eu vi um Leonardo Lopes exalando paixão, né? E é muito gostoso quando a gente exala paixão, né? Porque todas as pessoas elas ficam inebriadas com a paixão, tá? Então hoje com certeza você deixou todas essas pessoas que estão aqui embriagadas de paixão pela fonoaudiologia. Preciso só falar uma coisa. Os créditos eles precisam ser dados. Eu vi que tem vários colegas aí. Isso tudo só é possível porque eu tenho o departamento de fonoaudiologia da minha universidade, é o mais maravilhoso que existe desse país. Não estou desprestigiando ninguém, mas eu me desenvolvi muito porque eu tenho um departamento aqui na Universidade Federal da Paraíba que me dá o suporte, a condição e o apoio mútuo para que eu me desenvolva. Eu vi vários colegas aí, o Anderson, a Silvinha Benevides, a Michele, deve ter outros colegas, a Débora aí, a Adelaide também, vários colegas. Então, gente, é grupo, sozinho. Leandro, pelo amor de Deus, não posso esquecer, o Leandro do meu departamento também aqui, e vários outros colegas. Tá ótimo, soltando corações, Solta corações pro Soltando seu irmão. corações, já pensou? Então, a gente só consegue se desenvolver em grupo. Sem grupo, a gente não é ninguém. Então, quem é o seu grupo? Se você não tem um grupo, se você não investe no coletivo, esqueça. Você vai chegar muito pouco. Você até anda um pouquinho, mas chega lá na frente, você não se suporta. Grupo. Grupo é tudo nessa vida. Maravilhoso, Leonardo. Muito obrigado do fundo do meu coração por me deixar nessa noite apaixonado e cada vez mais inspirado por essa ciência que a gente ama. As pessoas estão também mandando vários coraçõezinhos para você, muitos beijinhos. Thaís Vaiana agitando, como sempre. Tá, querido? Muito, mas muito obrigado mesmo por esse presente. Tá bom? Obrigado, Gel. Beijo para todo mundo. Muita gente queria essa live. Eu sei que muita gente queria essa live, né? Mas eu consegui primeiro, tá? Porque eu não posso deixar de ouvir esse mestre. Querido, beijo grande, fique com Deus. Pessoal, beijo grande, bom final de semana, fiquem em casa. Vamos vencer esse negócio para a gente se encontrar em breve. Tá bom? Beijo, beijo, Léo. Brigadão.